organização não é a mesma coisa que Feng Shui, tá bom? É bem diferente. Você pode ter uma casa muito organizada, mas muito desarmoniosa, com muitos bloqueios, muitas travas. Então, Feng Shui não é organização. Pode riscar lá da tua listinha, beleza? Outra coisa, Feng Shui não é minimalismo. Minimalismo, para que essa foi uma pergunta que eu recebi um tempo atrás da Evelyn, acho que foi Evelyn. Era uma moça que estava me seguindo. E aí ela me mandou essa pergunta, se Feng Shui era a mesma coisa que minimalismo, porque ela tinha visto um documentário no Netflix, e aí ela começou a ver, nossa, minimalismo é você começar a se desapegar das coisas, e a Bruna sempre fala para se desapegar, para abrir mão, para doar, para vender, para não usar, para não acumular, né? Então, Feng Shui é minimalismo, né? Não, Feng Shui não é minimalismo. Eles são técnicas que até se complementam, mas o minimalismo é você viver, é um movimento contra o consumismo. Então, a gente hoje em dia, né, costuma ser cada vez mais consumista. Então, as coisas são cada vez mais descartáveis e a gente precisa ter 2, 3, 4 de cada coisa, né? Porque igual ali, liquidificador sempre estraga. Então, eu já vou ter um de backup ali porque é tão frágilzinho, né? Então, eu já vou ter um ali porque vai que eu precise. Então, a gente costuma, né, ter esse pensamento mais de consumismo mesmo. Eu vou comprar. Eu não preciso, mas eu vou comprar, vai que eu preciso. Eu vou comprar, tá na promoção, né, vou aproveitar, não é sempre. E aí a gente leva a acumular as coisas sem entender o porquê. E o minimalismo, ele é um movimento que vem contra isso, contra esse consumismo, sem você entender o porquê que você está consumindo as coisas. Então, o minimalismo é basicamente... Eu não sou especialista em minimalismo, tá? Mas eu estudei um pouco, pesquisei sobre o assunto para estar trazendo isso para vocês, né? Então, o minimalismo, ele incentiva as pessoas a viverem somente com aquilo que realmente é necessário para elas. O Feng Shui, qual que é a relação do Feng Shui com o minimalismo? Primeiro, o Feng Shui não é minimalismo, tá? Mas ele tem certa relação. Qual que é essa relação? O Feng Shui, realmente, eu sempre oriento vocês a desapegarem das coisas. Mas é justamente porque as coisas que você não está utilizando, elas geram bloqueios, o que eu acabei de explicar para vocês. Então, não é você se desapegar como uma forma de se revoltar contra o consumismo, ou de você se rebelar, ou de você... um estilo de vida, né? É simplesmente porque você não quer gerar travas e bloqueios dentro da sua casa e, consequentemente, na sua vida. Então, eles tendem a ter o mesmo princípio, né? Viver só com aquilo que você quer, mas os porquês são diferentes, tá bom? Então, o que eu sempre incentivo vocês a fazerem? Quando vocês vão desapegar das coisas da casa de vocês, sempre se perguntar o porquê que você tem aquilo e o porquê que você tem dificuldade em se desapegar daquilo. Isso começa a trazer muitas respostas para a gente. Para mim, o Feng Shui, eu falei ali no começo, né? Ele é a terapia do nosso lar. Então, tudo que a gente coloca na nossa casa é resultado, é materialização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, a gente compra as coisas e coloca na nossa casa. Então, eu principalmente, né, e eu faço isso para mim e tento trazer como filosofia para vocês, de vocês não só aplicarem o Feng Shui porque a Bruna está mandando, colocar um negócio ali porque a Bruna está mandando, fazer uma limpeza porque a Bruna falou que isso é bom. Não, de você entender o porquê disso. Por que eu mantive isso? Por que eu criei esse bloqueio na minha vida? Por que eu estou com resistência de dar embora essas roupas, essa roupa de cama que era do meu casamento antigo, sendo que já faz 3 anos que eu me separei? O que é esse bloqueio? Então, o Feng Shui, para mim, é muito se deparar com os bloqueios que a gente colocou na nossa casa, para estar nos questionando, nos ajudando a evoluir, a dar um próximo passo, a seguir em frente, a realmente resolver aquela questão. As coisas da nossa casa, né, elas vão servir como um alerta, um abridor de olhos para a gente conseguir debater questões mais profundas que a gente realmente precisa se questionar e evoluir. São processos que a gente precisa passar. Então, cada vez que cada uma das minhas alunas fala assim, meu Deus, Bruna, eu descobri que tal coisa tem na minha casa, e agora, meu Deus do céu, calma,
Isso foi só para te alertar, para te mostrar que você tem uma certa dificuldade na sua casa e você precisa lidar com isso. E esse é o momento, você tem a ferramenta para lidar com isso. Não se desespera, tá? O que importa é que agora você tem nas suas mãos a ferramenta para lidar com isso. Aconteceu? Beleza. Agora, entenda por que aconteceu isso, por que criou, se foi o acaso, se foi você que criou esse bloqueio, e destrava, né? Você tem a ferramenta para isso. Então, eu costumo trazer, né? O Feng Shui para mim é isso, e o que eu quero passar para vocês é justamente se questionar, fazer as coisas realmente se questionando o porquê das coisas, entendendo, né? Então, a diferença do minimalismo para o Feng Shui. Realmente você se perguntar por que eu mantenho todas essas coisas, por que eu sou tão apegada a todas essas coisas, isso me faz bem, isso me faz feliz?